São 3 da tarde e cá estamos de regresso para a terceira parte do consultório. Vamos falar de um problema comum na população e também aqui contamos com a sua participação para que possa partilhar connosco precisamente o seu caso, se tem este problema ou esclarecer aqui alguma questão relacionada com a especialidade de cirurgia geral. Isto porque vamos falar de doença hemorroidária, portanto de hemorroidas. Além de tudo, 22508-3297 é o número de telefone que deve marcar para se inscrever e, portanto, participar, partilhar aqui também connosco o seu caso e ainda a sua opinião. Pode também fazê-lo por escrito através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Está connosco o Dr. Bruno Pinto, médico de cirurgia geral no Grupo Trofa Saúde, Hospital Central Trofa e Alfena, que agradeço a presença. Muito obrigada, Sr. Doutor. É um gosto poder contar aqui consigo. E como eu dizia há pouco, vamos falar de facto de um problema muito comum na população e que causa aqui um grande desconforto. Como é que se caracterizam as hemorroidas e a doença hemorroidária? Antes de mais, então, muito boa tarde e é um gosto enorme estar aqui convosco. Muito obrigada. Devo elogiar-vos porque acho que estão a fazer um excelente trabalho de educação para a saúde. Muito obrigada, que é uma coisa que é fundamental em Portugal. Muito obrigada, é muito importante. As hemorroidas são, antes de mais, são coisas... A doença hemorroidária é uma coisa muito chata. É uma coisa muito chata, é uma coisa muito escondida, porque as pessoas têm um certo pudor, uma certa vergonha em falar sobre o assunto. Pois. E, portanto, quando nós falamos da prevalência, da estimativa da presença da doença hemorroidária, falamos sempre em números muito inferiores àquilo que é a realidade. As hemorroidas são coisas fisiológicas. Todos nós temos hemorroidas, são almofadas vasculares que existem no nosso ânus, têm uma função, que é melhorar a nossa capacidade de continência, portanto, melhorar a vedação, vamos chegar assim para a gente perceber, do ânus. Portanto, são responsáveis por 15 a 20% da nossa capacidade de continência anal. E, portanto, são coisas normais, fisiológicas. Quando essas hemorroidas se tornam doentes, quando as hemorroidas se tornam patológicas, maiores ou sintomáticas, então aí falamos de doença hemorroidária. Portanto, umas hemorroidas que estão doentes, que nos causam sintomas, que nos causam incómodo. Okay? Essa doença hemorroidária podemos classificá-la em termos anatómicos para nos facilitar a abordagem e as decisões terapêuticas e perceber o que é que isso pode incomodar a pessoa. E elas geralmente são classificadas em 4 graus, o grau 1 ao grau 4. Em que o grau 1 são as hemorroidas que estão no seu lugar anatómico ligeiramente congestionadas, mais inchadas que o costume. O grau 2 são aquelas hemorroidas que, quando há um esforço defecatório, saem um bocadinho, mas regressam naturalmente ao seu lugar. As grau 3 já são aquelas que saem com o esforço defecatório, mas acabam por necessitar de uma ajuda para voltarem ao seu sítio, para serem reduzidas para dentro do ânus. E as grau 4 são aquelas hemorroidas gigantes, em que já não têm lugar dentro do ânus, estão sempre prolapsadas, exteriorizadas no canal anal. Pronto, nós temos essa classificação anatómica. Por si só, as hemorroidas anatomicamente podem ser doença por si só, mas, acima de tudo, mais importante do que a anatomia é a sintomatologia. Porque claro. É certo é que existem muitos doentes com hemorroidas grau 4, portanto, gigantes, sempre exteriorizadas, que não têm qualquer sintomas, que não têm qualquer tipo de alteração da sua qualidade de vida e, portanto, provavelmente não precisam de se preocupar com essa doença e nem precisam de tratar essa doença. E já vamos perceber quando é que, de facto, esses sintomas nos devem levar a procurar a ajuda de um médico especialista. Mas disse-nos que todos temos hemorroidas. Algumas pessoas têm sintomas, outras não. O que é que causa, de facto, esses sintomas? Quais são os fatores de risco e a causa também dessas hemorroidas se tornarem tão desconfortantes, não é? Não, é assim, as hemorroidas, pronto, a doença hemorroidária, ao termos as hemorroidas mais congestionadas, elas podem causar coisas tão variáveis como um sangramento indolor, podem sangrar, não é que seja muito frequente o sangramento, mas podem sangrar, podem causar uma sensação de pressão, de congestão anal, podem causar prurido, a comichão, podem causar umidade na região do ânus e podem causar até alguma sujidade no ânus. Pessoas que às vezes na roupa interior encontram alguma sujidade, pessoas que encontram alguma mucosidade na roupa interior, sentem aquela pele perianal alguma cerada, mais úmida, irritativa. Pronto, muitas vezes essa é a causa do prurido. E estes são os principais sintomas da doença hemorroidária. Acima de tudo, o prurido, a hemorragia, a sensação de prolapso e a dificuldade, muitas vezes, em fazer higiene anal pós-defecatória, até na própria higiene, porque há sempre ali tecidos a mais que acabam por dificultar esse processo. E há alguma relação com a obstipação também? Há a relação com a obstipação, ou seja, uma coisa é o sintoma, agora que vamos tentar perceber porquê é que as hemorroidas acontecem. As hemorroidas, portanto, nós temos as hemorroidas normais no nosso corpo, se elas estão maiores do que aquilo que é suposto acontecer é porque alguma coisa as empurrou para fora ou fez com que houvesse cedência dos tecidos e elas fossem descaindo. E, portanto, as hemorroidas estão muito associadas
às idades mais avançadas, são muito prevalentes a partir dos 50 anos, mais ou menos até aos 60, 70 anos, é o pico de incidência das hemorroidas, e estão muito associadas à obstipação, ao esforço defecatório, à diarreia, à irritação e excesso de dejeções, estão muito associadas à obesidade, ou seja, ao excesso de pressão intraabdominal e do corpo que faz pressão sobre a questão das hemorroidas, estão associadas ao sedentarismo, pessoas passam muito tempo sentadas, não fazem exercício físico, fazem fraqueza muscular e, portanto, a estrutura de suporte do corpo acaba por ficar mais debilitada, e está muito associada às senhoras grávidas. Porque a gravidez aumenta a pressão intraabdominal, o feto a desenvolver-se dentro do abdômen da mulher e aquela pressão acaba por traduzir a pressão sobre os plexos hemorroidários e, portanto, haver ali uma congestão e um aumento do prolapso. É muito frequente as senhoras, depois da gravidez, poderem ficar com algumas sequelas a nível do seu plexo hemorroidário por causa da própria pressão da gravidez e por causa de toda a obstipação e todo o processo da gravidez. Mas, portanto, são esses sintomas que estava então a partilhar que levam normalmente as pessoas a pedir ajuda, não é? Quando há esse desconforto do sangramento, do prurido, da dor até... Muitos dos doentes que nos procuram na consulta, eu sou cirurgião geral, mas faço muito consulta de proctologia, a minha área de diferenciação, a maioria das pessoas procuram por perdas de sangue, aquele sangue que aparece no papel, que pinga na sanita, as chamadas retorragias, ou por dor. Okay? E é importante nós conseguirmos perceber muito bem o que é que a pessoa se queixa e avaliar bem a pessoa, porque o que é certo é que estes sintomas inespecíficos de perdas de sangue, de dor, de dificuldade defecatória, de prurido, a maioria das pessoas pensa em hemorroidas e vão à farmácia muitas vezes pedir a sua pomadinha para as hemorroidas. E esquecem-se que estes sintomas não são só exclusivos das hemorroidas. E aqui entramos num assunto importantíssimo que é o diagnóstico diferencial. Ou seja, perceber o que é realmente hemorroidas, ou o que é aquilo que pode não ser hemorroidas e até pode ser bem mais importante e relevante que as hemorroidas. Sem dúvida. E estamos a falar, por exemplo, das questões das fissuras anais, que são feridas no ânus provocadas por traumatismo, geralmente por uma obstipação, por umas fezes muito calorosas, muito duras, que ao passar rasgam e fazem uma fissura, e por reflexo a pessoa sangra. Temos as questões dos processos supurativos, as infecções do ânus e as fístulas, que também por si só podem dar dor e perdas de sangue e muito desconforto. E depois temos as doenças sexualmente transmissíveis, muitas vezes associadas aos condilomas, portanto são papinhos por vírus do HPV, do papiloma vírus, que também pode acontecer no ânus e podem dar assim umas lesões com aspecto verrucoso, que muitas vezes as pessoas acham que são hemorroidas, mas afinal são condilomas. E os condilomas, se não forem tratados ao longo dos anos, podem se transformar em tumores, em cancros. E, portanto, é relevantíssimo nós termos esse diagnóstico diferencial. E a própria presença de neoplasias do canal anal, que não são muito frequentes, mas que podem dar dor, podem dar perdas de sangue e até próprias neoplasias do reto, portanto, do intestino distal, próximo do ânus, que podem ter sangramentos, muitas vezes indolores. As pessoas veem sangue e acham que são das hemorroidas e vão muitas vezes protelando a observação médica porque vão achando que é tudo das hemorroidas e esquecem-se que há outras coisas que podem ser relevantes. E esta questão do diagnóstico diferencial e uma boa colheita de uma história clínica, uma boa observação clínica é fundamental, acima de tudo para não deixarmos de ter uma doença que é benigna e que se cure, que se resolve, e deixamos passar a parte de uma doença que pode ser muito relevante e pode pôr em causa a própria vida do doente se não for tratada a tempo. É fundamental, fundamental. Sem dúvida alguma. Sr. Doutor, tratando-se de hemorroidas, depois de haver uma observação, é só assim? É por avaliação dos sintomas e observação que se faz esse diagnóstico? Sim, o diagnóstico das hemorroidas é um diagnóstico clínico de observação. Nós podemos eventualmente fazer alguns exames anexos para esclarecer alguns pormenores, mas as hemorroidas fazem-se por observação direta, por observação do ânus. Primeiro escolhe a história clínica, ou seja, os sintomas que o médico recolhe e que reconhece como sendo provavelmente associados às hemorroidas, e depois a observação da região perineal e da região do ânus. Observação anal, o toque retal, a anoscopia. O que é isto? É a introdução do dedo no ânus para conseguir sentir e ver se existem alguns endurecimentos, se conseguimos sentir as tumefações, as hemorroidas mais congestionadas, se sentimos se o dente tem dor ou não tem, se vemos feridas, as tais fissuras, sentimos algumas zonas mais endurecidas, possam ser suspeitas de outras patologias, nomeadamente as patologias oncológicas. A anoscopia significa colocar um aparelho, uma espécie de um tubinho no ânus do doente para observar o próprio canal anal e o reto distal, que nos também dá muita informação. E o diagnóstico faz-se em 95% das vezes por aí. E é aí que se deve fazer. A colonoscopia, os exames endoscópicos, não vêm hemorroidas, porque vêm do ânus para cima. A hemorroida é uma doença do ânus. Agora, a observação é suficiente para o diagnóstico de hemorroidas? Sim. Agora, para tratarmos as hemorroidas, será que é suficiente? A maioria das vezes, não. Isto porquê?
Qual é aqui o senão? Se nós temos, por exemplo, um dente que vem com uma retorragia, ou seja, tem perdas hemáticas nas fezes, nós vemos o ânus, vemos umas hemorroidas, provavelmente são das hemorroidas, mas será que poderá não ser de alguma coisa que está um bocadinho mais acima que poderá ser mais relevante? Então aí, na maioria das vezes, será necessário para computar e para excluir outras patologias, a realização de uma retossigmoidoscopia ou de uma colonoscopia para conseguirmos ver pelo menos a parte terminal do intestino para excluir que haja outras patologias que possam causar essas perdas hemáticas. E estamos a falar desta indicação destes exames, principalmente em pessoas com mais de 40 anos, okay? Ou pessoas que tenham riscos familiares de histórias de neoplasias do intestino, que possam ter riscos de doenças inflamatórias intestinais, ou seja, outras causas que não hemorroidárias para a questão das perdas hemáticas. Se um doente jovem, com 20 anos, saudável, sem qualquer fator de risco, se nós vemos umas hemorroidas e é legítimo fazer o tratamento das hemorroidas sem outros exames auxiliares de diagnóstico, pessoas, hoje em dia, a partir dos 40 anos, é quase obrigatório excluir-se outras patologias. Há uns tempos atrás falava-se desse cutoff aos 50 anos, mas cada vez mais se começa a antecipar, porque cada vez mais, infelizmente, os tumores começam a aparecer mais cedo. Claro. Portanto, o diagnóstico precoce, sabemos, faz todo o sentido neste tipo de patologias. E ainda mais tendo essa abordagem, não é? Para uma abordagem de prevenção, praticamente. Sim. Às vezes podemos pecar por fazer exames a mais. Se temos algum tipo de suspeita, não devemos ficar com essa suspeita guardada para nós. Acho que é fundamental, acima de tudo, excluir que não possa haver outro tipo de patologias associadas. Como eu digo, havendo na história clínica bem feita, na história familiar do doente, na história pessoal, alguma suspeita de doença neoplásica, de doença inflamatória ou outras situações que possam causar, por exemplo, perdas hemáticas, dor e o desconforto, isso deve ser claramente excluído. Eu acho que esse é o acompanhamento que todos queremos ter quando vamos ao médico, ou que deveríamos ter quando vamos ao médico, precisamente. Tratando-se de hemorroidas, Sr. Doutor, e dependendo então do grau de gravidade, passo também mais uma vez a expressão, qual é o tratamento, Sr. Doutor? Começamos pelo conservador? Começamos, a maioria das vezes, o tratamento das hemorroidas é um tratamento quase por escada. Ou seja, temos um tratamento conservador, depois um tratamento instrumental, que é menos agressivo, feito geralmente por gastroenterologistas nos gabinetes de gastroenterologia, e depois o tratamento cirúrgico no topo da escadaria. É óbvio que a sintomatologia, o grau e a gravidade da situação com que o doente nos apresenta vai nos definir em que degrau é que nós vamos começar o nosso tratamento. Mas até prova em contrário, um doente que tenha uma doença hemorroidária ligeira, que não é muito sintomática, deve começar por aquilo que é fundamental, que é prevenir o agravamento da situação e prevenir aquilo que agrava a sua doença hemorroidária. E estamos a falar da resolução da obstipação, ou seja, garantir que as fezes são moles, que a evacuação é uma evacuação suave, sem esforço físico. Trabalhar a causa, não é? Exatamente, trabalhar a causa do prolapso hemorroidário e passa muitas vezes por bons hábitos alimentares, boa hidratação, boa quantidade de fibras. A maioria das pessoas diz, eu bebo muita água, eu bebo 2 copos de água por dia. Eu como muitas fibras, mas não como sopa, não como pouca fruta, afinal as fibras não são assim em tanta quantidade. E, portanto, as fezes, se as pessoas tiverem uma quantidade de fibras adequada e quantidade de líquidos, de água adequada, até prova em contrário, as fezes vão ser moles. E, portanto, vamos ter aí um dos fatores de causa hemorroidas, que são a obstipação. E depois, na situação da crise, quando a pessoa está mais sintomática, pode-se usar eventualmente alguns emolientes, alguns tópicos, alguns cremes tópicos que possam ajudar a desinflamar e passa muitas vezes por cortisonas, por corticoides tópicos, por anestésicos, por produtos que fazem algum tipo de constrição, de vasoconstrição para diminuir um bocadinho a congestão anal para resolver o problema e a pessoa, se com isso conseguir ficar confortável e ter qualidade de vida sem qualquer tipo de problemas, o tratamento passará por aí. Quando os sintomas com o tratamento médico já não se consegue resolver. Então aí poderemos ponderar os tais tratamentos instrumentais, como eu digo, que são os nossos colegas de gastroenterologia que a maioria das vezes fazem, apesar de nós cirurgiões ou proctologistas também o fazermos, claro. Que passa por fazer coisas como fazer esclerose, portanto, injetar um produto, um álcool nas hemorroidas para as queimar quimicamente e regredir, que é o uso da esclerose com polidocanol espumoso, que é o que tem-se usado mais ultimamente. Podemos fazer as ligaduras elásticas, que significa ir à raiz do pedículo hemorroidário internamente na zona insensível do ânus e colocar uma espécie de puxar a hemorroida para dentro de uma maquineta e colocar uma banda elástica para estrangular a hemorroida, de modo que a hemorroida possa necrosar e cair por ela e ficar fibrosada e ficar diminuída de tamanho. E, grosso modo, serão esses os tratamentos instrumentais mais frequentes. Quando tudo isto não resolve, temos de passar então para a questão do tratamento cirúrgico e entrar aqui um bocadinho no mito da cirurgia.
ainda existe muito má fama da cirurgia das hemorroidas. O que é certo é que, se for falar com a população em geral, até se for falar com os meus colegas, médicos de família, que muitas vezes são os que referenciam e que recomendam os doentes a serem operados ou não, porque acompanham diariamente os doentes no centro de saúde, ainda tenho muito feedback de doentes que têm patologia hemorroidária há muitos anos e nunca foram referenciados porque isto com pomadinhas vai passando e a cirurgia é muito má. Você vai ver que vai sofrer muito no pós-operatório. Não é? Exatamente. A ideia do pós-operatório da cirurgia das hemorroidas, daquele sofrimento, da dor, ainda está muito arraigado na sociedade, ainda esse mito ainda não passou. O que é certo é que cirurgicamente nós temos, grosso modo, 4 grandes grupos de técnicas de tratamento. Temos então a chamada hemorroidectomia, a cirurgia tradicional, que significa o corte das hemorroidas. Portanto, é tal cirurgia em que nós vamos aos tais pedículos hemorroidários e vamos cortar desde a beira do ânus externa até ao interior do ânus, à raiz do pedículo, e laqueamos a artéria, portanto, os vasos que fornecem essa hemorroida, e deixamos umas feridas abertas ou semifechadas. É uma cirurgia mais cruente, é uma cirurgia cujo pós-operatório é chato por causa da dor, da necessidade de uma extrema higiene. É uma cirurgia que tem algumas complicações importantes, nomeadamente as hemorragias, a cicatrização, poder levar a fibrose, apertos do ânus, a estenose, e portanto também dar isso por aí só complicações importantes, e pode até afetar a própria continência dos doentes, porque ao tirar as hemorroidas fora estamos a tirar 20% do nosso mecanismo de continência. Claro. Okay? E, portanto, isso também é uma pode coisa dar origem à incontinência. Exatamente, pode dar a origem a algumas complicações nesse caso. E, portanto, a hemorroidectomia é uma cirurgia que ainda tem indicação, principalmente nas hemorroidas maiores, nas grau 4, em que as outras técnicas mais conservadoras não são tão eficazes, mas cada vez mais se faz menos, acima de tudo, por essa questão das complicações do pós-operatório muito complicado. Outras técnicas que temos serão as técnicas da ligadura, em que vamos tentar estrangular esse fornecimento de sangue às hemorroidas e, portanto, fazemos uns pontos internos com uns aparelhos próprios nas hemorroidas e tentamos puxar as hemorroidas para cima. Temos outro tipo de técnicas, que são as mucopexias, que é também uns aparelhos de corticose, vamos dizer assim, que internamente cortamos a raiz, a origem das hemorroidas e repuxamos para cima a mucosa do reto, também para tentar restabelecer um bocadinho a anatomia do canal anal e das hemorroidas. E depois, por fim, temos aquilo que é a minha menina dos olhos, se permite dizer assim, que é a hemorroidoplastia a laser. É uma técnica relativamente recente, existe a nível mundial para aí há 15 anos, em Portugal para aí há 10, em que aplicamos laser dentro das hemorroidas e esse laser queima e retrai as hemorroidas e ao longo das semanas seguintes vai fazer uma remodelação cicatricial de modo que as hemorroidas fiquem atrofiadas e recolhidas. Com uma recuperação difícil? Não. Com uma recuperação excelente, ou seja, ótimo. Dor pós-operatória quase mínima, complicações mínimas, sem grandes sequelas, sem riscos de incontinência ou afins. E com o feedback que temos tido dos doentes que temos tratado é excelente, acima de tudo, pelo conforto e pela eficácia que temos tido no tratamento. E é um tratamento que pode-se fazer primeira, segunda, terceira vez, se for necessário, claro, porque não é cumulativo, portanto acaba por ter essa facilidade. Só para terminar, também aqui, importa as pessoas procurarem ajuda o mais cedo possível? Sim, é importante as pessoas, quando têm sintomas, quando se sentem desconforto no ânus, não assumir que é umas hemorroidas só porque sim, não ir procurar ajuda aos vizinhos ou ao conhecido para que já não passou. Evoluir, não é? Exatamente, acima de tudo para ter a certeza que é uma patologia hemorroidária, que aquele é o problema e que se vai fazer um tratamento dirigido para esse problema e não se vai passar ao lado de coisas mais importantes. Acho que essa é a mensagem fundamental. É que quando existe alguma coisa é preciso procurar um médico que veja, que saiba ver, okay? Também é preciso procurar colegas que tenham essa capacidade de ver e identificar os problemas e que possam ajudar e orientar o tratamento. Acima de tudo, para não, como eu digo, e volto a repetir, porque acho que é fundamental, para não passar ao lado de coisas importantes que não sejam hemorroidas. Muito obrigada pela sua presença e por esta explicação. Muito obrigada, Sr. Doutor. Vamos ouvir agora os nossos telespectadores. Portanto, faça parte do final do consultório de hoje. 225083297 é o número de telefone que deve marcar para se inscrever e participar aqui em direto, partilhar também connosco o seu caso de testemunho ou aqui esclarecer a sua questão. Tem à sua disposição também o endereço de e-mail consultório@portocanal.pt para participar por escrito. Até já.